nossa convidada hoje do programa Medicina Estética é a oftalmopediatra doutora Alessandra Lira, no Instituto de Olhos Fernando Ventura. E o tema da nossa conversa hoje é sobre desatenção infantil e sua relação com o problema de visão. Tudo bem, Alessandra? Boa noite, doutor Leão. Quero agradecer o convite, é um prazer estar aqui conversando com o senhor sobre esse tema. Em que idade a criança passa a ter uma visão completamente desenvolvida, Alessandra? Bem, a criança atinge o seu desenvolvimento máximo de visão em torno dos 7 anos de idade. A visão com a mesma distância e o mesmo tamanho de estímulo igual ao adulto, após os 7 anos. Até lá é uma progressão realmente que precisa ser acompanhada passo a passo. Existe uma idade pré-determinada ou uma idade onde a gente possa fazer com mais segurança um exame numa criança para ver uma coisa mais criteriosa em termos de visão? Existem estudos e materiais adequados para toda a faixa etária. Já é recomendado o exame ao nascimento, né? Em pleno nascimento já é recomendado o teste do olhinho, que compreende não só o reflexo vermelho, feito na maternidade, com oftalmoscópio, que não deixa de ter sua importância fundamental, mas também deve ser feito com o oftalmologista o mais breve possível, porque a gente sabe que existem muitos problemas visuais detectados cedo, que se tratado até os 2 meses de vida, garante a plena recuperação. E quanto mais tarde, vai ficando cada vez mais difícil. E recomenda-se que até os 2 anos de idade seja feito um acompanhamento de 6 em 6 meses, exatamente para flagrar essa evolução. E após os 2 anos de idade passa a ser anual. Então existem estímulos e instrumentos detectados para cada faixa etária. Para o bebê existem estímulos somente listrados, de preto e branco, luzes que se acompanham esse desenvolvimento. Após os 3 anos, que a criança geralmente já entra na escola, aos 3, 4 anos, aí identifica formas, aí passa a mostrar os estímulos de longe com pequenas formas. E aí evolui para números e até letras com a distância determinada para o adulto. Quais são os sinais que os pais deveriam ficar assim, atentos e que pode indicar um problema de visão numa criança? Bem, enquanto a criança não sabe informar, né, não sabe detectar que está vendo borrado, que está vendo fora de foco, as principais observações dos pais são a perda de paralelismo dos olhos, os olhos querendo ficar fora do eixo, querendo ficar fora da posição, os que a gente chama de estrábicos, os olhos tortos. Também um piscar vigoroso, um pisca tentando focalizar a imagem, a criança pisca de forma vigorosa, passa até a mão, às vezes quando sai no sol, ou quando tenta trocar o foco de longe para perto, às vezes esse desconforto no olhar, a criança tenta excluir um dos olhos, então fica passando a mão de forma vigorosa, o lacrimejamento e a irritação. De uma maneira geral, o olho vermelho, secreção, lacrimejamento, algum desconforto. Aí seria bom ir consultar um oftalmologista. Assim também como aproximar, né? Aproximação da televisão, aproximação dos estímulos, da atividade escolar, cada vez mais querendo chegar junto daquele estímulo. Muitas vezes é por conta de atenção mesmo, a criança às vezes quer prestar atenção, cada vez mais hoje essa geração tem atenção com um determinado personagem, um determinado jogo, então é comum que eles se aproximem sem problema, mas a gente não tem como saber, não sabe referir. Então a aproximação da televisão, a aproximação das atividades escolares, junto com um piscar vigoroso e também qualquer desconforto relacionado aos olhos, é importante procurar um oftalmologista. Pode ser um déficit visual, porque a gente sabe que 60% dos casos de baixo rendimento escolar e até baixo aproveitamento, evasão escolar, podem ser responsabilizados por problemas visuais. Então, às vezes, crianças tidas como disléxicas, com falta de atenção, transtorno de hiperatividade, tem que ser investigado um problema visual por trás. Quais seriam assim, as doenças mais comuns, escondidas atrás dessa desatenção infantil? O principal vício de refração, quer dizer, o problema relacionado a óculos, é a hipermetropia, encontrada na infância. Então, a hipermetropia representa a maior casuística, embora, dependendo da faixa etária, a criança consiga compensar essa hipermetropia e nem sempre precisar de prescrição de óculos. Mas, dependendo da faixa etária, se faz um cálculo até quando essa hipermetropia pode ser confirmada, pode ser compensada e quando vai precisar do óculos para fazer aquele foco adequado. Seguido ao astigmatismo, que pode ser somente um desconforto, um lacrimejamento, cefaleia, olhos vermelhos, cansaço à noite, como também perda de foco mesmo, sem conseguir olhar o quadro e olhar as atividades escolares. E seguido pela miopia, que seria a terceira causa, mais ou menos. Como é normalmente feito o tratamento desses problemas de visão? O principal é a prescrição dos óculos. Quanto mais cedo a prescrição do óculos, pode ser corrigidos tanto essa diferença de foco, causando nitidez da imagem, e aí qualquer problema de baixa visão, ou de longe ou de perto. E quanto mais cedo, antes dos 7 anos de idade, que é essa fase de maturação, consegue
abolir muitas vezes diferenças visuais de um olho para outro, estrabismos, que muitas vezes o olho perde a nitidez, perde o paralelismo para poder compensar aquele grau. Então, quando é prescrito esse grau previamente, às vezes consegue-se abolir o desenvolvimento de estrabismos e o que a gente chama de olho preguiçoso, que é o nome científico, é ambliopia, que é um olho diferente do outro. Então, um olho às vezes tem um grau muito mais alto do que o outro, e se isso for descoberto previamente, com a prescrição do óculos, consegue-se abolir esse olho preguiçoso. E quanto mais tarde, tem que associar a prescrição do óculos à prescrição do tampão, que é um oclusor, às vezes unilateral ou às vezes bilateral, de forma programada, para tentar tirar essa diferença. As principais doenças oftalmológicas relacionadas ao óculos, a maioria são preveníveis, vamos dizer assim. A gente consegue detectar cada vez mais cedo e evitar a baixa visão, evitar o estrabismo, a baixa visão por cataratas precoces, por glaucomas. Quanto mais cedo, os principais problemas oftalmológicos podem ser evitados a baixa visão. E muitos existe cura, como a catarata. A catarata é uma cegueira reversível, que hoje já se faz de maneira muito efetiva, muito eficaz. Não digo fácil, que é uma coisa muito elaborada realmente, mas que muitos cirurgiões estão bem treinados aqui em Pernambuco e no mundo todo, que conseguem reverter aquela cegueira. Então há cura com implante de lente artificial. Já existem problemas que não há cura, como glaucoma, que seria a hipertensão ocular associada a problema do nervo óptico. Então, e juntamente com o campo visual. Então a pessoa vai utilizar aquele colírio, também existem hoje muito modernos colírios, que quanto mais cedo a detecção se prescreve esse colírio, a pessoa vai utilizar aquele colírio ao longo de muitos anos. Às vezes precisa associar uma cirurgia, e às vezes não, o tratamento é crônico, precisa usar esse colírio a vida toda. Doutora, passe o seu contato para quem quiser saber mais informação ou até mesmo marcar uma consulta com você. Sim, eu atendo no Departamento de Oftalmologia Pediátrica do Instituto de Olhos Fernando Ventura, fica na Praça do Derby, o telefone é 3036-9595 e tem o meu consultório particular também na Praça de Casa Forte. O contato é 3034-2929. Doutora Alessandra Lira, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. E pedimos a você em casa que não saia daí. Logo mais estaremos de volta com o programa de Medicina Estética para você. A rinoplastia é uma técnica cirúrgica onde se faz uma cirurgia de nariz com fins estéticos, ou seja, plásticos, rino. Isso vem do grego, certo? O nome plásticos, que significa, pode-se dizer também caleoplastia, que é a modelagem do corpo humano, no sentido de ter uma estética melhor. A rinoplastia, na maioria das vezes, pode ser associada a procedimentos de cura de função respiratória. Além de ser belo, ele tem que funcionar. Então, às vezes, o indivíduo tem problemas de respiração. É muito comum nas pessoas que têm um nariz mais avantajado, às vezes tem um retrognatismo, o queixo é baixo, e essas pessoas respiram mal, roncam durante o sono. E para a gente fazer a parte estética, é necessário também que seja feita a parte funcional. Daí a associação com cirurgiões otorrinolaringologistas, onde eles fazem a correção do desvio de septo e cornetos, para que faça com que o ar entre com mais facilidade e faça o indivíduo respirar com mais oxigenação. A rinoplastia, ela pode ser feita desde que os elementos de crescimento da face sejam completados, em torno de 14 anos, isso aí já pode ser realizado com sucesso. É uma cirurgia onde o nariz não cresce mais, apesar do nariz ser um órgão que cresça a vida toda, depois de feito devido à fibrose e alterações realmente nesses pontos de crescimento, ela vai se manter com essa estabilidade até o fim da vida. Basicamente, existem duas técnicas para se fazer a rinoplastia. A rinoplastia aberta e a rinoplastia fechada. A rinoplastia fechada é a rinoplastia mais antiga, cujo pai dela é o professor Joseph, um alemão que preconizou praticamente todas as técnicas da cirurgia fechada. Isso nos idos de 1940, e essa cirurgia foi realizada quase
sempre ela até 1960, 62, quando se começou a trabalhar também com a rinoplastia aberta. A rinoplastia aberta, como o nome já está dizendo, é uma rinoplastia onde você expõe todos os elementos do nariz para que o tratamento seja feito com mais objetividade. As indicações são precisas para cada caso. Existe caso, principalmente nas reoperações, nos narizes secundários, se faz a rinoplastia aberta. Ou então nos narizes tipo negroide, onde é preciso fazer alguns enxertos. Ou seja, a rinoplastia aberta, ao meu ver, ela se presta mais para quando você faz cirurgias de adição, ou seja, cirurgia onde você tem que aumentar o nariz, você tem que modificar as estruturas do nariz através de enxertias, tanto ósseas como de cartilagem. Já a rinoplastia fechada é a rinoplastia onde se tem uma recuperação mais rápida, porque você vai atuar apenas nos defeitos, você não precisa descolar todo o nariz. Se aquela estrutura está boa, você vai mexer só numa parte de giba óssea, fazer a fratura ou retirar o excesso de cartilagens alares ou triangulares. Aí é a grande diferença da cirurgia. O nariz ele é tido como, se divide em duas partes, na parte óssea e na parte cartilaginosa. Essa estrutura, essas estruturas, duas estruturas, elas servem de armação para o nariz, como se você tivesse um todo, onde você tem a parte da lona e você tem o ferro. O ferro, no caso, seria o osso e seria a cartilagem. Então, se você mexe nessa estrutura, a parte da pele vai acompanhar, como no todo acompanha. Se você tira o ferro, a lona vai acompanhar. Então, se o nariz ele tem uma estrutura óssea boa, definida, não é larga, então não é necessária a fratura. Isso são muito poucos os casos onde se atua assim. Eu nunca me arrependi por ter fraturado o nariz, mas já me arrependi em algumas cirurgias porque achei que na hora não era para fraturar e depois era. Porque na hora que você modifica a ponta, você modifica o dorso, às vezes essa parte óssea ela fica um pouco larga e é necessário um procedimento que é simples, é feito em torno de 1 a 2 minutos, você realiza uma fratura em qualquer tipo de nariz. Uma cirurgia de nariz, dependendo da complexidade do nariz, às vezes a gente olha e pensa que um nariz grande é um nariz ruim de operar. Muito pelo contrário, o nariz grande, tanto em termos de resultado, porque você vai ter uma modificação que vai ser, vamos dizer assim, visível, você vai ter que retirar. E quando o nariz é de retirada, ele é mais rápido, é mais fácil de fazer. E às vezes um nariz pequeno, com pequenas imperfeições, ele se torna muito mais difícil de agradar ao indivíduo que vai ser operado. A cirurgia de nariz é uma cirurgia onde a recuperação ela demora mais ou menos em torno de 1 ano e meio a 2 anos, para você ter uma retirada de edema completo. Mas com 2 meses o paciente já tem uma ideia precisa do que vai ser o nariz dele nesses 2 anos. Há um tempo atrás, a rinoplastia era feita e depois dela se usava tampões nas 2 narinas, fazendo com que o paciente ficasse 2 ou 3 dias sem respirar pelo nariz, respirando apenas pela boca. Hoje não se usa mais esses tampões. Normalmente o paciente já sai da sala de cirurgia respirando pelo nariz, não como era antes, porque tem um pequeno edema que faz com que o ar se obstrua. E passa em torno de uns 7 dias com a imobilização do nariz com uma pequena tala de plástico, se chama aquaplast, que é retirada após 1 semana. E depois da retirada desse aquaplast, o paciente já pode ter uma vida praticamente normal. Evitar sol durante os 60 dias, mas nada que possa impedir uma atividade social em torno de 8 ou 10 dias. A ritidoplastia é a cirurgia de rejuvenescimento facial. Ela é uma cirurgia invasiva, é feita através de incisões, onde há um deslocamento da pele, da musculatura. É uma cirurgia que hoje é bastante feita no mundo todo e com resultados excelentes. Desde que se passou a tratar a musculatura em separado
da pele, se tem um aspecto bem mais natural. O lift ou a ritidoplastia completa vai pegar também a parte posterior, onde a gente trata a região cervical. E o levantamento da parte do músculo cutâneo, que é o platismo. Esse músculo que envolve toda essa região cervical até a área da borda mandibular. A gente trata tudo isso e a pele depois ela só cai suavemente para que não haja esgarçamento de cicatrizes. Hoje em dia se preconiza muito as cicatrizes anteriores para que não haja nenhuma cicatriz intrapilosa, ou seja, dentro do cabelo. Ela fica completamente externa. Às vezes, no caso dessa cicatriz não ficar de boa qualidade, ela pode ser revisada posteriormente sem nenhum prejuízo para a parte pilosa. A cirurgia de face, normalmente, ela é associada também à blefaroplastia, ou seja, a cirurgia de pálpebra, onde a pessoa tem aquelas bolsas que dão um aspecto cansado, envelhecido, e a queda da pálpebra superior, que chega a incomodar bastante, inclusive a diminuir o campo visual. Então se associa isso à cirurgia de rosto, que é indicada às pessoas que já têm uma certa flacidez. Se me perguntar qual a idade que se faz uma cirurgia de rosto, não tem uma idade precisa, é a idade em que o paciente se olha no espelho e acha que está precisando daquilo, porque está se sentindo envelhecido. A recuperação é feita através de cerca de 15 a 30 dias. Eu digo que com 30 dias um paciente operado já pode andar na rua sem ninguém dizer que ela está operada, mas os resultados só vão começar a ficar melhores na faixa de 60 dias. Como eu já falei, muitas pessoas têm medo de que perca a naturalidade. É uma cirurgia que levanta a musculatura que caiu, que reposiciona a pele e tira o excesso dela. Então não dá o aspecto repuxado. O sentido da atração não é esse sentido horizontal, e é um sentido vertical, que é como a gravidade atua envelhecendo a pessoa. É uma cirurgia que dura em torno de 3 horas até 6 horas, dependendo do cirurgião, em termos de tempo de cirurgia. Em termos de durabilidade, para rejuvenescimento, dura a vida toda. Porque se você tiver uma paciente que seja gêmea, uma opere e outra não opere, a que não foi operada vai ser sempre mais velha que a outra. Se tem elas 100 anos ou 30 anos depois da cirurgia, a outra que operou vai estar sempre com um aspecto mais jovial do que a que não operou. Então, apesar de o processo de envelhecimento não parar, ele continua, aquela pessoa que operou vai ser sempre ter um aspecto mais jovem do que a outra que não fez. Hoje, se usa bastante processos de rejuvenescimento não invasivos, tipo o Botox, tipo os preenchimentos com ácido hialurônico, até mesmo o lipofilling, são procedimentos que ajudam bastante no sentido de somar mais para a naturalidade e para um resultado melhor da cirurgia plástica ou da ritidoplastia. Esses procedimentos, eles são ancilares e ajudam muito, mas muito mesmo, tendo um resultado muito mais diferenciado hoje do que a gente tinha há 30 anos atrás, 40 anos atrás, quando eu comecei a fazer cirurgia plástica. Olá, Beto, tudo bom? Tudo bem, doutor Léo. Vamos entrar, sentar um pouquinho. Olá, Beto, tudo bom? Tudo bem, tudo O bem. que é que você deseja, Beto? Eu quero ajeitar o meu nariz, assim, porque não sou satisfeita com esse nariz. Seu nariz funciona bem? Funciona. Inspira direitinho? Inspira, tem um olfato maravilhoso, mas Só a parte estética. É a parte estética, assim, eu acho que me deixa muito insegura. Mas Sua agora- saúde é perfeita? Perfeito. Não tenho alergia. Toma medicação nada, não tem alergia a remédio. Já se operou alguma vez? Só cesariana.
Foi com anestesia geral ou foi peridural? Foi peridural. Peridural. Há quanto tempo? 21 anos. Mais de uma? Foram duas. Duas cesáreas. Não, foi um parto normal e um cesáreo. Cesáreas. O que é que você não gosta do seu nariz? Aqui na frente, assim, esse osso, né? E isso aqui. Assim, as asinhas eu acho até legal. Não acho que é tão escandalosa. Nem o. É mais o A miolo do narina, nariz. isso aqui, essa Ele parte é um aqui. pouco desviado também, tá esse aqui, né? Não, isso aí eu nem sabia. Pronto, é isso. Então é isso aqui, tá entendendo? Então dá uma, sei lá, uma alinhada e uma afinada aqui. Porque parece que quando a gente vai amadurecendo mais, ele não para de crescer, né? Então, cada Vamos vez dar uma mais- examinada que eu quero dar uma olhada nele por dentro para ver se tem algum desvio, alguma coisa e a Certo. gente possa mexer no sentido de melhorar a função dele. Ok. Ok? Vamos lá dar uma olhada. Pode ser. Bertanha, vamos dar uma olhada aqui por dentro para ver se a coisa está funcionando direito. Viu? Nada. Tá tudo bom. Tem um pincezinho aqui, né? Vai ficar bonito que vai chamar a atenção do sensor. Não vi nenhum desvio, não. Você tem uma calosidade aqui que a gente chama de giba. Essa ponta aqui são as alares, eu vou trabalhar ela e provavelmente vou fechar um pouquinho a asa, porque ela é muito aberta, entendeu? Vou aproveitar a sua cirurgia e vou dar um pouquinho de gordura nesses dois sulcos. Eles são bem marcados, além do nariz, vou fazer isso também. Tá tudo beleza. Vamos para lá, para pedir os exames. Betânia, agora vamos pedir os seus exames. O exame que eu fiz ali no seu nariz mostrou que realmente você não tem desvio profundo nenhum, é só na parte óssea superficial e que a gente vai poder corrigir isso tranquilamente na cirurgia. Vou pedir os exames de sangue, pedir exame de coração e estando tudo bem, a gente já pode marcar a sua cirurgia. Você vai levar para fazer e quando estiver pronto, aí você traz eles aqui de volta. O exame de coração. Esse outro exame aqui são os exames de hematológico de sangue. Tá ótimo. Estando tudo pronto, aí você traz de volta aqui e a gente vai e marca a sua cirurgia. Tá joia, então. Muito obrigada, Por viu? nada. Ok? E aí, Tudo Betânia? bem. Trouxe os exames? Trouxe. Vamos dar uma olhada, ver se está Vamos tudo ver pra ver se tá direitinho. tudo bem. Tranquilo. Tanto que parecer cardiológico, como os exames de sangue, está tudo bem. Tudo certinho. O doutor cardiologista está dizendo que está tudo em paz. Ai, que bom, graças a Deus. Está apta para fazer cirurgia. Alguma dúvida? Eu tenho algumas dúvidas. Com relação à recuperação, quanto tempo eu vou poder voltar a trabalhar? Quanto tempo eu vou poder voltar a malhar? Eu gosto. Como é seu trabalho? Meu trabalho é na frente do computador, né? Que eu sou jornalista e também assim com produção. Eu Na parte me mexo externa também? Também um pouco. Essa parte interna você pode voltar a trabalhar até em 3 ou 4 dias. Vai trabalhar, ainda vai ter uma imobilização do seu nariz, é uma espécie de gesso, é um plásticozinho que vai ficar uma semana. Depois mais 3 dias com um esparadrapo, cor da pele, que você vai tirar depois do 10º dia, já vai ficar sem nada. Normalmente, 90% dos casos não fica nem muito roxo o olho, Certo. mas às vezes acontece, é muito alvo, pode acontecer de ficar um pouquinho, até o olho ficar vermelho, mas não acontece isso na maioria dos casos. E para voltar a malhar, assim, para fazer minhas atividades Em físicas? torno de uns 15 dias você volta às suas atividades físicas, desde que seja na academia. No Sim, sol, na eu academia. deixo. São 60 dias se você se expor diretamente ao sol. Certo. Sua cirurgia será com anestesia geral, Bom, parece que vai ter uma duração mais ou menos de torno de uns 30, 40 minutos e logo depois você vai ficar acordada, podendo ter alta umas 3 ou 4 horas, logo depois que acabar a cirurgia. eu já volto para casa. Já volta para casa. Muito bom. Não tem dor nenhuma, você vai ficar respirando pelo nariz, não tem nenhum tampão para obstrução das narinas. Agora essa respiração não será uma respiração normal, devido ao edema que fica na parte interna, o canal de passagem do ar ele fica um pouco diminuído. E vai ficar como se você tivesse um pouco gripado. Tá certo. Não tem dor nenhuma e vai ser tranquila a sua recuperação, pode ter certeza. Eu vou
É maravilhosa. Vai, do jeito que você sempre sonhou. Ai, que bom. Tá bom? Tá jóia, então. Tá tudo certo, você vai passar ali fora com a minha secretária e vai marcar o dia da sua cirurgia. Ah, então tá bom. E o nosso próximo encontro agora será no hospital. Ah, que ótimo. Até logo. Muito obrigada. Um abraço. Por nada. Quanto tempo hoje? Um mês já? Um mês. Olha. E aí, como é que você tá? Tô bem, tá tudo assim, caminhando. Tá indo direitinho? Tá indo né? direitinho. Ainda tá inchadinho, chega a tá brilhando, né? Tá, e assim, eu tenho algumas dúvidas, assim, tá com olheira, isso... Show dos preenchimentos? Gostei. Não tá com olheira, não. Ainda tá um pouco arroxeado, né? Ah, Isso aí vai desaparecer. Isso desaparece. Pronto. Mas a expressão do olho já tá outra, né? Você já pode, se quiser, até se pintar. Pode? Ai, que bom. Bom, Mas aqui ainda tá com muita dema. tentar. O nariz tá Tá aqui. brilhando. Aí me diga uma coisa, eu uso óculos para trabalhar, isso interfere, eu Um tenho que pouquinho, tá botando já, né? Estou botando, Por porque isso que não ele tem tá como... ainda prendendo um pouco. Mas vai indo até que desaparece. Ah, é? Pronto, assim, eu vou botar uma armação mais Mais leve. leve. Pronto. Ficou mais nova aí, uns 10 anos. Viu? Oh, coisa boa. Rejuvenesceu mesmo. Coisa boa. Muito bom. Tranquilo. O nariz, assim, eu acho que dentro, eu tô achando que fica inchadinho mesmo. É, tá? inchado e cheio de casquinhas. Né? Sim, Com o Mas- tempo elas vão sair, porque a cicatriz dele quase todas são internas. Ah, tá. Ela vai melhorando até que desaparece por completo. Então eu continuo usando Usando o sorinho, se você ainda está um pouco fanhosa, Sim. e essa inchação interna faz com que o ar ainda não passe como vai passar normalmente. Ah, tá certo. Viu? E eu acho que tem um pouquinho. Vai tirar. Ah, Viu? legal. Tá bom? Tá joia. Tá só. Então, Muito obrigada, por viu? nada. A menina vai tirar o ponto ali. Quando for daqui mais uns 30 dias, eu quero ver de novo. Ah, Viu? tá bom, tá joia. O nariz ele desincha, leva uns 2 anos para desinchar completamente. Mas com uns 2 meses já fica mais ou menos parecido com o que vai ficar. Tá bom. Eu tô muito Certo? feliz, estou muito feliz.